quando você divulga, quando a gente sempre fala da receita total. É isso que é o divulgado, tanto é que o próprio Fluminense ele divulga essa receita total. Ele não faz essa diferenciação do operacional para o futebol, né? Inclusive, eu vou botar na tela aqui o que saiu hoje naquele pré-jogo que o Fluminense manda para a galera da mídia, né? Ele bota aqui, ó, o Fluminense publicou em seu portal da transparência o demonstrativo financeiro referente ao exercício de 23. O documento auditado pela Masas Auditores Independentes mostra que o clube soube capturar os efeitos positivos da conquista da Conmebol Libertadores, pois o lucro, superávit, saltou de 7 milhões no exercício anterior para 78 milhões registrados no último mês de dezembro, o que representa um aumento de 1000%. A receita total é dividida em operacional, 451, venda de intangível, 213 e financeiras, 31 milhões. E aí que eu já começo pelo seguinte, cara, eu mesmo sendo leigo, eu acho que é uma deslealdade quando o Fluminense coloca esse tipo de informação. Os amigos podem me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acho uma deslealdade. Por quê? A receita do Fluminense ela é catapultada pelos 213 milhões da primeira parcela da Liga, né? É um DOP, né? DOP financeiro. Não é da primeira parcela da Liga, não. É da venda... Da venda dos 20%. Sim, é porque vai ter uma outra agora em dezembro e vai ter outra no ano que vem, não é isso? Não. É porque assim, o Fluminense vendeu por 213 milhões e 500 mil, tá? Isso é o valor da venda dos 20% pelos próximos 50 anos. Nunca mais vai ter esses 20%. Vai até agora só 80%. Isso aí. Aí, o que o Fluminense já recebeu em 2023? 122 milhões, tá? Que é o que garantiu o fluxo de caixa do Fluminense. Tá? E o de dezembro e o de maio do ano que vem complementa os 213. Isso daí, é 34 milhões, ou 38 em novembro de 24 e 55, 56 em maio de 25, tá? Ou seja, vou deixar os amigos falarem, mas a minha primeira impressão sobre é que, mesmo no ano mais vitorioso da nossa história, né, com o título da Libertadores, que nos levam deixam a gente, né, com um valor muito alto, que o título da Libertadores foi 21 milhões, não foi? De dólares, se eu não me engano. Total, 21 milhões. 21 ganhamos milhões. 122 milhões pelo título. Isso, foi o cheque final lá foi de 21 milhões de dólares. Mesmo no ano mais vitorioso da nossa história, com o maior título que a gente conquistou, a gente precisou desse aporte, desse empréstimo, dessa receita, os amigos vão saber descrever melhor, da venda dos 20% da Liga, para que a gente não fechasse no vermelho. Porque se não fosse esse valor entrando no balanço, o Fluminense acabaria com 130 milhões de déficit, né? 130 milhões no vermelho que a gente acabaria. Então, eu vi muita gente se questionando sobre se foi bons números que a gente teve, né? E já pessoas mais entendidas falaram que o balanço não foi legal, não trouxe boas notícias para o Fluminense, trouxe esse déficit aí muito grande que a gente ia ter, esse adiantamento, ficou algo muito no ar. Amigos, vou passar para os senhores, se alguém quiser falar sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês têm a levantar de mais importante assim, para vocês sobre o que foi divulgado pelo balanço do Fluminense? Pessoal, isso que eu ia falar. O que eu tenho de importante é avisar que o Basílio voltou. Eu não tenho nada a falar de balanço. Obrigado. Assim, eu vou fazer um overview rápido aqui do que eu analisei do balanço do Fluminense, das demonstrações. Eu conversei também com alguns auditores aí, algumas pessoas, até mesmo ligado à auditoria que fez a auditoria do Fluminense, embora não seja diretamente a equipe que fez, claro, deixar isso bem claro aqui, até porque existe ali um contrato de confidencialidade, né, que os caras respeitam, então jamais os caras vão ceder qualquer tipo de informação nesse sentido, mas apenas para fazer um entendimento técnico mesmo dessa transação da venda dos direitos. Tá? Então, assim, eu posso falar para o pessoal de uma forma resumida e palatável, né, para o pessoal entender aí a situação do Fluminense. O Fluminense, esse ano, ele apresentou mais uma vez um aumento das dívidas, né, em aproximadamente ali 40 milhões de reais. Então, assim, é um movimento que já vem ocorrendo já há pelo menos aí uma década, né, ano após ano o passivo do Fluminense ele aumenta, e ele aumenta por um simples motivo. O Fluminense ele ainda não tem capacidade de gerar caixa, de gerar contas a receber, gerar receita, de uma forma mais veloz
do que ele gera de contas a pagar, né? Do que entra de obrigação para o clube pagar. Então, o Fluminense ainda toma muitos empréstimos para pagar dívidas de curto prazo, isso gera juros, né? E esse acúmulo de dívidas, isso vai gerando também o aumento por correção monetária ano após ano. Então, o Fluminense está meio que enxugando o gelo, só que a água desse gelo está começando a derreter mais rápido do que a gente consegue enxugar. O pessoal entender de uma forma bem simples, né? Então, assim, a expectativa, ela meio que se cumpriu. Eu já tinha essa expectativa, por exemplo, de ver esse aumento do nosso passivo, das obrigações do Fluminense, da dívida, né? Vamos dizer assim. E é um problema que, assim, a gestão que tiver no Fluminense, ela vai precisar, em algum momento, dar uma solução. Olhando a demonstração financeira e como a gestão vem se comportando, está bem claro que ela está muito focada em administrar o fluxo de caixa do clube para que ele tenha saúde suficiente para montar times aí minimamente competitivos, coisa que a última gestão, por exemplo, a gestão da base sequer conseguia fazer. Isso vem sendo positivo, porém, o que o Bruno falou chama muita atenção, né? O Fluminense esse ano ele foi campeão do Carioca, ele assinou um contrato, inclusive, de transmissão, que a gente já não vinha tendo há bastante tempo, isso rendeu ao Fluminense 14 milhões de reais, e o Fluminense foi campeão da Libertadores, com mais 120 milhões aí, fora as demais premiações, brasileiro, por colocação, Copa do Brasil, por ter jogado as oitavas de final, enfim. E mesmo diante desse cenário, não fosse o Fluminense vender 20% dos seus direitos de transmissão, que vão durar um prazo de 50 anos, né? Esses direitos eles vão de 2025 a 2074. Então, muitos dos amigos que estão aqui vendo essa live sequer vão estar vivos quando se encerrar esses direitos de transmissão que o Fluminense vendeu, né? O Fluminense ele vendeu 20% desse total, que vai acontecer lá na frente, ele vendeu por 213 milhões de reais. Então, foi uma venda extraordinária, não é o tipo de receita que entra todo ano no clube, ela aconteceu exclusivamente esse ano, e não fosse ela, o Fluminense não teria dado o superávit, ou o lucro, entre aspas, de 78 milhões. Ele teria dado um prejuízo de quase 130 milhões de reais. 134, se não me engano. Então, assim, o que fica aí talvez de ponto principal é que mesmo num ano de muitas vitórias, o modelo do Fluminense, né, o modelo societário, o modelo ele tem suas limitações e elas são muito graves, né? Porque a gente precisou realizar aí a venda de direitos que sequer iniciaram, a gente só vai ter lá na frente, por 50 anos, para poder compensar o prejuízo que a gente teve esse ano, porque a gente teve um crescimento de investimento muito grande no futebol, para que a gente tivesse condições de disputar aí a Libertadores e até mesmo condições de chegar às fases finais para vencê-la, né? Então, assim, que bom que a gente conseguiu vencer, só que é muito preocupante quando a gente consegue emitir um balanço e a gente vê que o curso normal da história seria basicamente a gente ter um prejuízo aí de 130 milhões se a gente não fizesse essa venda, que eu não vou discutir se essa venda é boa ou ruim, é um assunto complexo que exigiria uma live só para isso, tá? Então eu acho que o ponto principal é esse que a gente precisa levar em consideração e, cara, cobrar da gestão ou de qualquer gestão que esteja no clube uma solução, porque administrar o fluxo de caixa nessa situação, ela em algum momento não será possível, tá? E a gente está se aproximando desse momento, tá bom? Então fica de lição aí isso e de atenção para que o Fluminense apresente ao seu torcedor uma solução definitiva. Pode ser SAF, pode ser alguma outra coisa, a gente só precisa dessa solução o quanto antes, porque em breve vai ficar insustentável.